É comum a gente ouvir de pregadores, cristãos, católicos ou não, ou de autoridades religiosas, de que o problema do Brasil no momento atual é a falta de Deus. Eu não concordo. Convivendo com alunos, professores, no meio do povo, eu vejo que há uma sede de Deus muito grande. Aliás, alguns estudiosos, eles dizem que este século XXI é o século mais religioso desde a Idade Média. O problema não é a falta de Deus, mas o excesso de deuses. O que eu quero dizer com isso? Nunca se ouviu falar tanto de Deus, de Jesus, como nos tempos atuais, sobretudo pelos meios de comunicação modernos. Hoje se fala muito de Jesus, de Deus o tempo todo. A grande pergunta é, de que Deus nós estamos falando? Nós estamos falando do Deus revelado por Jesus Cristo? Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para libertar os cativos, para levantar aqueles que estão caídos, para devolver a vista àqueles que estão cegos. Ou seja, é a religião que levanta o ser humano, que o faz florescer, que traz harmonia, que traz um sentido para a vida. Jesus também disse no Evangelho das Bem-aventuranças, em Mateus, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados aqueles que lutam por justiça, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados aqueles que promovem a paz. E o que nós vemos hoje é o nome de Jesus sendo utilizado para justificar o injustificável. O nome de Jesus, ou a figura de Jesus, é ligada à violência, à tortura, ao preconceito. Então, esse Jesus, ou esse Deus anunciado por esse tipo de cristão, inclusive pelo atual presidente do Brasil, é um Deus no qual eu não creio. É um Deus no qual eu sou ateu. E todos aqueles que de fato seguem o Jesus de Nazaré deveriam ser ateus. Ateus desses tipos de deuses. Estes deuses criados à imagem e semelhança daqueles que os criam. Como se pode, né? Como pode, por exemplo, a gente pensar em Jesus com a arminha na mão? Como pode, por exemplo, alguém se dizer cristão e defender a guerra e dizer que se morrer pessoas inocentes, não tem problema? Como pode uma pessoa dizer que é cristã, que acredita de fato em Jesus e, por exemplo, zombar das pessoas que sofrem com a pandemia, né? Dizer que não é coveiro, imitar uma pessoa passando mal, com falta de respiração, e depois ser capaz de dizer que não fez isso, e a gente vê, porque tá aí, né? Hoje com os meios de comunicação, com as redes sociais, isso fica registrado, isso fica solto aí, né? Neste mundo virtual. Então, como a pessoa pode dizer que é cristã, né? Que segue aquele que disse, conhecereis a verdade vos libertará, e fica espalhando mentiras assim, absurdas. Então, assim, eu creio que todos nós temos que fazer um grande exame de consciência. E se nós não tomarmos cuidado, algumas pessoas, eu vejo alguns colegas, né, muito religiosos, muito apegados à lei, à moral, que dizem assim, não, mas a Santa Igreja disse isso. Olha, a Santa Igreja, quem que é a Santa Igreja? A Santa Igreja é feita de nós, seres humanos que erram. Se a igreja não errasse, né, nunca, ela não precisaria, por exemplo, pedir perdão, como já fizeram São João Paulo II, Bento XVI, até o Papa Francisco. Se a gente não errasse enquanto igreja, não se precisaria pedir perdão. Pois se nós não nos convertermos, se nós não mudarmos de vida, se nós não prestarmos atenção nesses deuses que nós cremos sob aparência, né, cristã, se nós não prestarmos atenção, nós vamos ter que pedir perdão. Nós vamos ter que pedir perdão, né, das mazelas, do mal, do flagelo que nós acabamos fazendo, provocando, em nome de Deus. Em nome de Deus, se levanta uma pessoa, se cura, se ajuda, mas infelizmente em nome de Deus, sobretudo desses deuses criados à imagem e semelhança daqueles que os criam, também se mata, também se oprime, também se faz mal. Então o problema do Brasil não é a falta de Deus, mas o excesso desses deuses e destes deuses da pior estirpe. Um abraço.